Boa noite. Olá, boa noite. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhoras e senhores vereadores. Represento um grupo de 105 pais e encarregados de educação de alunos da Escola Básica EB1 de Telheiras e do Jardim de Infância de Telheiras, que entenderam subscrever uma carta que aqui gostaríamos de vos entregar. Tenho aqui os exemplares para distribuição. Esta carta seguiu hoje também por e-mail. Nesta carta é abordado um conjunto de problemas da escola e do JI que se relacionam com competências da Câmara Municipal de Lisboa. Em primeiro lugar, as obras de remodelação da EB1 de Telheiras. Após o adiamento do início das obras de remodelação da escola, que são há muito necessárias, adiamento esse para o verão de 2019, tanto quanto sabemos, não foi ainda lançado o concurso para a sua realização, o que suscita compreensível apreensão sobre possíveis novos atrasos que inviabilizem o arranque da intervenção na data anunciada. Perguntamos, para quando se prevê o lançamento do concurso e a realização das obras? Por outro lado, em relação às obras, tendo em conta a necessidade de minimizar quer o tempo de intervenção, quer a natural perturbação causada pelas obras e o prejuízo daí adjacente para os alunos, estamos disponíveis e interessados em contribuir com sugestões para alcançar esses objetivos. Gostaríamos também de conhecer melhor quer o conteúdo das intervenções a realizar, quer as condições de funcionamento previstas durante o decurso das obras e quais as medidas de minimização da perturbação do normal funcionamento da escola, entretanto previstas. Na Assembleia Geral da Associação de Pais Encarregados de Educação da EB1 de Telheiras, que decorreu no início do ano letivo, foi decidido solicitar à Câmara Municipal de Lisboa a realização de uma sessão de esclarecimento com os pais encarregados de educação da escola, na qual pudesse ser apresentado o projeto de intervenção e discutidas as questões que aqui mencionei. É este pedido que venho agora aqui fazer. Gostávamos de saber se a Câmara Municipal está disponível para lhe corresponder e, estando, quando o poderia fazer. A segunda questão tem a ver com as refeições escolares. Apesar de aprovada uma delegação de competências na Junta de Freguesia de Lumiar para a confecção das refeições escolares em julho de 2018, que pressupunha a adesão ao programa Refeições Saudáveis já em curso noutras escolas, esta delegação de competências não foi ainda concretizada, sendo as refeições ainda confeccionadas pela empresa Gertal. Gostaríamos de saber quando se irá concretizar a referida delegação de competências e o que pensa a Câmara fazer até que ela se concretize. Obtivemos, entretanto, a informação que as refeições estão a ser confeccionadas na Escola Básica das Galinheiras e o transporte para a AB1 de Telheiras. A este respeito, queríamos fazer duas perguntas. Foram consideradas outras alternativas de local para a confecção dessas refeições, designadamente as escolas que se localizam mais próximas da EB1, por exemplo, a escola da EB1 do Altafaia ou o próprio Jardim de Infância que lhe é adjacente? Está a Câmara Municipal em condições de confirmar que este transporte é efetivamente realizado todos os dias? A terceira questão diz respeito ao recreio e às instalações do Jardim de Infância e, em particular, à sala do CAF. O recreio do Jardim de Infância apresenta grandes irregularidades no piso, situação que se tem vindo progressivamente a agravar e que constitui um perigo para as crianças, tendo já ocorrido alguns acidentes, felizmente sem consequências, de monta pelo menos. Todavia, o risco existe. Já a sala onde decorrem as atividades componente de apoio à família, a chamada sala do CAF, além de dimensões exíguas, apresenta uma deficiente circulação de ar, o que não contribui para o conforto, a saúde e o bem-estar nem das crianças nem dos próprios monitores. Gostaríamos de saber quando prevê a Câmara Municipal resolver estes problemas. Finalmente, gostaria telegraficamente de abordar uma questão que não consta da carta apresentada, mas que tem preocupado os pais neste início pós-eletiva das atividades escolares. As atividades do CAF na EB1 de Telheiras estão a funcionar com um muito reduzido número de monitores. No primeiro dia estiveram presentes 4 monitores para um universo de 100 crianças, o que se traduz num rácio manifestamente insuficiente. Perante situações de maior confusão, por exemplo, durante as refeições, as crianças foram mandadas ficar imóveis, com a cabeça na mesa sobre os braços. Esta preocupação soma-se ao causada também pela falta de auxiliares, assistentes, operacionais durante o período letivo normal. Muito embora não seja esta uma competência da Câmara Municipal, não queremos deixar de alertar para a necessidade de sensibilizar a tutela para um problema real que põe em causa a segurança e bem-estar das crianças. Obrigada e boa noite. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passo a palavra ao vereador Manuel Grilo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer, em primeiro lugar, à mãe que aqui está hoje presente e agradecer-lhe as suas questões. Vou começar pelas questões das refeições. Na verdade,
não houve, desde o início do ano escolar até agora, uma queixa que fosse dos pais quanto à alimentação. Ela, de facto, vem diariamente da confecção local realizada na Escola das Galinheiras e isto é um processo que é necessário escolher as escolas mais adequadas para esse efeito e que têm capacidade para fornecer estas refeições. A Junta de Freguesia do Lumiar aceitou, no passado mês de março, desenvolver o projeto das refeições escolares saudáveis nas escolas básicas de Telheiras e do Lumiar, com início no presente ano letivo. Em novembro deste ano já, a referida Junta de Freguesia informou-nos que ainda não conseguiu reunir as condições para assegurar o fornecimento de refeições, pelo que não poderá prestar este serviço, tendo esclarecido igualmente que esta impossibilidade se prolongará durante o corrente ano letivo. Face a esta situação, a Câmara Municipal de Lisboa continuará a fornecer as refeições escolares na modalidade de transporte quente. Esta variação assumiu o compromisso de fornecer refeições de qualidade em todas as escolas básicas de primeiro ciclo de Lisboa, em regime de confecção local, cozinhadas diariamente e, quando necessário, transportadas para as escolas que não têm capacidade para as cozinhar localmente, por enquanto, como é o caso da Escola Básica de Telheiras. Este transporte é feito diariamente, cumprindo todas as normas de higiene e de segurança alimentar. As refeições são acondicionadas em cubas de inox, transportadas em caixas isotérmicas, de modo a manter a temperatura quente até à escola de destino. Este processo é feito com toda a transparência e, por isso mesmo, o meu gabinete convidou esta mãe e as mães que se nos dirigiram e a própria Associação de Pais Encarregados de Educação, com quem, aliás, tive o cuidado de conversar hoje, para acompanhar as condições de preparação da comida e também para almoçar na escola. O que aceitaram já agora o convite e que vamos agendar para uma sexta-feira, tal qual nos foi solicitado. Na próxima reunião de Câmara, aliás, vai aqui uma alteração ao CDC, que tinha sido realizado com a Junta de Freguesia do Lumiar, tendo em atenção que não conseguem garantir a confecção, eles próprios, das refeições. Quanto às obras na Escola Básica 1 de Telheiras, eu próprio estive na escola no dia 10 de outubro, aliás, almocei também na escola neste dia 10 de outubro. Tanto quanto sei, o projeto para a beneficiação geral e arranjos exteriores na escola já está concluído. Prevê-se o lançamento do processo da empreitada no primeiro trimestre de 2019, mas naturalmente depois o meu colega Manuel Salgado, que tem esta matéria em mãos, saberá muito mais do que eu sobre esta matéria. Em relação à sala da AAF, parece ser pequena. É a única questão que está colocada em aberto. Se a Junta de Freguesia assim o entender e nos solicitar, será feito no CDC, no sentido de eles realizarem uma pequena obra que poderá aumentar, melhorar a sala das atividades de animação para as crianças da Junta de Freguesia, para as crianças do Jardim de Infância. Em relação... Eu tinha aqui só outro aspecto que me perdi, peço imensa desculpa. Em relação ao piso do recreio, ainda hoje a mãe nos falava sobre isto, a dona Filipa Fortes nos falava sobre isto. Tem de facto a ver, houve um problema inicial com o brinquedo que estava, o brinquedo já foi arranjado, houve uma regularização do piso do recreio. Há neste momento um problema com as raízes das árvores que estão a fazer levantar o piso do recreio e que tem originado, de facto, algumas quedas. E esta será uma matéria que será vista e será analisada agora com todo o cuidado, já no princípio do mês de janeiro. Era algo que não estava contemplado inicialmente, mas naturalmente será resolvido. Em relação ao Jardim de Infância, devo dizer que não temos indicação de qualquer problema. Aliás, estamos em crer que nos daria imediata nota se houvesse algum problema nesse Jardim de Infância, tendo em atenção que um dos membros do meu gabinete tem lá as crianças no Jardim de Infância, creio que o Sr. Vereador João Ferreira também lá tem os filhos, o Sr. João Ferreira também, o Sr. Vereador João Ferreira, a indicação que me deram da Presidente da Junta, da Presidente da Associação de Pais e encarregados de Educação, com quem falei mesmo antes de vir para aqui, portanto, há cerca das 14h30, como disse, são problemas com raízes de árvores que tornaram o piso irregular e que, portanto, têm que ser resolvidos. Mas, certamente, quer o Sr. Vereador João Ferreira, quer os membros do meu gabinete que lá têm os filhos no Jardim de Infância, certamente me dirão
o que está a acontecer em relação ao Jardim de Infância, mas a ideia que eu tenho é que em relação ao Jardim de Infância não está prevista a obra para já e estaria tudo a correr muitíssimo bem. Muito obrigado. Vereadora Ana Jara, por favor. Então, muito rapidamente, só para dar nota de que, de facto, os vereadores do PCP há muito que demonstram preocupação sobre o estado da escola, tanto na questão das instalações, não é? Parece que há uma obra prometida que se adiou há um ano e que está prometida para o próximo verão, sendo que até agora não há, de facto, notificação do que se passa e do que a Câmara prevê e que, portanto, com esta questão de empreitadas que se atrasam consecutivamente, isto é uma possibilidade e seria, nesse caso, adiada mais um ano, o que não é, o que é um facto importante, porque, de facto, a escola necessita de obras e este mais um ano de adiamento será grave neste caso. Depois, esta nota de conhecer o projeto, nós temos vindo a fazer várias visitas a escolas que têm, de facto, também este mesmo problema, que é, são implementados projetos de requalificação da escola que não são mostrados aos pais nem à comunidade escolar. Isto é importante, sim, é verdade. Sim, é verdade. E que, portanto, depois se refletem em má aplicação desses recursos e que não são discutidos. Portanto, nós temos... O Sr. Vereador também conhece e reconhece isso com certeza, em alguns casos até numa reunião recente. Depois, em relação... Nós apresentámos um requerimento sobre este tema, sobre a obra, que é requerida, tanto na EB1 como no JI, e não recebemos resposta até hoje. O nosso requerimento é de 14 de maio de 2018. Estamos a aguardar resposta ainda sobre ele. Em relação à questão da delegação de competências sobre as refeições escolares, nós também apresentámos um requerimento sobre este tema e a resposta que recebemos, dia 14 de outubro deste ano, foi, de facto, que se mantinha este contrato de delegação de competências com a Junta de Freguesia do Lumiar. Neste momento parece que vai ser revogado. Pronto. Gostávamos também de saber porquê, se isto foi reafirmado tão recentemente, não é? E se isto é uma política, de facto, de delegação de competências, neste caso das refeições escolares, que o Sr. Vereador tem reafirmado, não é? Ao invés daquilo que nós, PCP, temos defendido, que é, de facto, esta competência deve ser da Câmara e as refeições escolares saudáveis devem ser uma competência da Câmara. Porque é que neste caso correu mal e como é que, noutros casos, vai ou pode prevenir que isto seja, de facto, uma responsabilidade das juntas, que não são dependentes diretamente da Câmara. E agradecer à Associação de Pais que se movimentou e que escreveu esta carta, que recolhemos com toda a atenção. Ok, os pais. Sim, ok. Na Associação de Pais, pronto. O grupo de pais que se moveu e que se movimentou para fazer chegar esta informação. E é muito importante. Obrigada. Ora bem, eu queria agradecer a sua intervenção e talvez podíamos combinar já o seguinte. Eu acho que podíamos combinar ainda para o mês de janeiro, ou no momento em que houver disponibilidade pela Associação de Pais, em fazermos esta sessão de esclarecimento e de debate sobre o que é que está previsto. Creio eu que é a preocupação fundamental, primeira, que aqui está, que é como é que a escola vai viver durante o período de obras e como é que este processo se vai fazer. Mas eu acho que nós poderíamos fazer em janeiro. Agora, o projeto está em revisão final e por isso já está tudo no fundamental definido, como é que isto se processa, onde é que são os estaleiros, como é que se faz a circulação, como é que tudo isto acontece. E é uma boa altura para precisamente fazer esta apresentação e podermos conversar sobre isto. Por isso eu pedi ao meu gabinete, à doutora Fátima, que se combinasse isto para janeiro, ou quando nós lançaremos o concurso depois no início do ano, após esta revisão do projeto, e antes disso teremos este encontro. Está bem? Muito obrigado.